Vale considerar que a iluminação interior é uma proposta das mais grandiosas para a criatura humana. O notável Prêmio Nobel de Literatura Rabindranath Tagore, em uma página inolvidável, narra que o Upagupta, um dos grandes místicos da Índia, adentrando-se oportunamente por uma cidade famosa, percebeu que estava em plena primavera. A natureza exalava o perfume das flores miúdas, das rosas, e as onomatopeias da natureza cantavam o hino de exaltação à vida. À porta da muralha de acesso ao interior da cidade, uma árvore de grande porte projetava a sombra do chão. E o Upagupta, que realizara uma viagem larga, caminhando, optou por repousar à sombra da árvore. E ali, naturalmente, ante a brisa agradável, adormeceu. Enquanto estava adormecido, sentiu inesperadamente a ternura de alguém que lhe acariciava a face. O Upagupta despertou e teve uma visão mirífica. Tratava-se de uma jovem mulher que se apresentava com os adornos típicos da sua profissão. Era a bailarina do templo, os olhos negros e profundos, a tez bronzeada e sedosa, a cabeleira trabalhada com joias caindo-lhe pelos ombros estreitos, e a ternura daquelas mãos de seda que passavam suavemente pela sua face. O Upagupta acreditou estar diante de um ser angelical. A voz, no entanto, doce como uma flauta, da mulher enternecida, disse-lhe: vem repousar na minha casa. A terra, mesmo com a carícia da grama, não é um leito hábil para um ser angelical como tu. Percebo que há uma beleza irradiante no teu porte, e de ti eu sinto exalar a promessa de felicidade. Vem comigo à minha casa. Eu sou bailarina de Shiva, e 12 horas eu entrego meu corpo ao prazer. Pelo meu leito de veludo têm passado as maiores autoridades da nossa cidade. Eu sei que exige uma retribuição de alto valor, mas para ti eu não pedirei nada, nem a ti. Para ti a minha carícia é gratuita, porque eu percebo que tu exalas quase uma santificação. Vem à minha casa de meretriz, e eu lhe tornarei a taça de alegria com o licor da felicidade dos teus lábios, e te embriagarei de júbilo. O Upagupta olhou a jovem mulher e, tocado pela ternura e pelo canto da sua voz, redarguiu: hoje eu não posso, mas um dia, né? As mulheres como eu não têm um dia, nós dispomos apenas do hoje. Vem hoje, e eu te coroarei a fronte com a paz que vem do relax e do prazer. Vários homens estiveram hoje procurando meu regaço e eu recusei-os. É o meu aniversário. Eu tenho apenas 20 anos e gostaria que tu viesses à minha casa antes que fosse tarde demais. O Upagupta reflexionou e, tocado ainda pela beleza sideral daquela jovem, redarguiu mais uma vez: hoje eu não posso, mas eu te prometo, um dia que não está longe, nem tão perto,
Eu atenderei ao teu apelo e irei ter contigo, eu te prometo. A jovem rejeitada, que não estava acostumada a uma atitude dessa natureza, recuou ferida e, apresentando a outra face do seu temperamento, exclamou com revolta: porque me rejeitas? Outra vez eu não te quero mais. Eu te desejo agora. Deixa-me dizer-te. Eu vejo nos teus olhos uma estreia chama, e assim eu acho porque te amo. Essa chama que arde nos teus olhos incendeia-me, e eu agora confesso: eu te amo, vem à minha casa. O venerando guru, agora tomado pela emoção, contemplou a jovem que estava pálida de mágoa e ressentimento, e disse-lhe: mas hoje eu não poderei ir. Mas tem certeza, um dia eu atenderei ao teu apelo. A jovem caiu desesperada, e as horas tomaram-se. Todos eles depois, o Pagúpita voltou àquela mesma cidade, mas era outono é a natureza, outono nos corações. Ao chegar à porta de entrada, antes triunfante, ele percebeu a veneranda árvore desnuda. O rigoroso vento do outono despira de folhas amareladas e vermelhas. Ali na entrada, aquela florida, agora estava à esperqueira da cidade. O monturo, cadáveres de animais, odores púltridos. E o Pagúpita, recordando-se daquele dia de primavera que ficara na sua memória, percebeu que no meio dos restos e dejetos algo se agitava estranhamente, cantando uma melodia de tristeza. O Pagúpita cercou-se e percebeu um corpo enrodilhado em trapos, marcado terrivelmente pela varíola, com a face entumecida, a cabeleira desgrenhada e imunda, transandando odores fétidos. E ele disse: lembras-te de mim? Há 2 anos eu te disse que um dia viria buscar-te, que atenderia ao teu apelo, e aqui estou. Aquele corpo aberto em chagas vivas movimentou-se e despertou, e os olhos agora apagados pelas ulcerações da face verteram copiosas lágrimas, e uma voz ronfenha começou a dizer: por que demoraste tanto? Eu esperei-te por 2 anos, até coloquei na janela do meu prostíbulo uma lâmpada acesa, para que ela derramasse claridade pelo caminho por onde voltarias, e tu não chegaste nunca. Agora é tarde. A peste tomou conta de mim. Agora é tarde, foge. Se eles da cidade souberem que estiveste comigo, eles te expulsarão, como comigo fizeram. Então foge. Se vieste por piedade, deixa-me morrer. É tarde demais. E se vieste na ânsia louca do prazer, já não tenho o que dar. O Pagúpita dobrou-se, ergueu a mulher dos seus braços vigorosos e virgens, estreitou-a de encontro ao tórax largo, e ela, envergonhada, desejou cobrir a face com as mãos abertas e feridas. E o Pagúpita, apesar do vento do inverno, adentrou-se pela cidade, retirou-lhe a mão da face e, sorrindo,
lembrou-se de há 2 anos ali mesmo e disse para ela: não me censures, eu venho atender-te, porque agora eu noto nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Se tu não tens nada para dar-me, se teu corpo é todo um monturo, dá-me tua alma, e eu te vestirei de luz, e te apresentarei a Brahma, para que o Senhor do Universo te coroe de estrelas, e por enquanto dorme. Eu sou a luz que clareia por dentro, e aquele que se veste dessa indumentária da madrugada nunca mais terá sombra. A pobre mulher, agora entendida de frio e de dores, recolheu-se dos braços fortes do iluminado, dormiu e libertou-se da ganga bruta da matéria, porque o Pamukta era a iluminação interior. Quando falamos em iluminação interior, as pessoas invariavelmente jornadeiam pela imaginação enriquecida de propostas mirabolantes e acreditam que a iluminação interior deflui de para a normalidade humana. Supõe que iluminação interior e mediunidade são uma única e a mesma coisa. Até pensam que a iluminação interior é um transe, é o estado no qual se mergulha no nirvana, mas do qual se volta às peripécias da terra. A iluminação interior foi definida por Jesus Cristo como o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós e não tem aparência exterior. Esse reino dos céus deve ser tomado de assalto, sem qualquer equivocação. O príncipe Siddhartha Gautama, à sombra de uma árvore bode, iluminou-se, e o seu semblante irradiava a serenidade imensa de tal forma que um dia o jovem discípulo, contemplando em êxtase, quando ele retornou à chamada à consciência objetiva, perguntou-lhe: tu és Deus? Não. Eu não sou Deus. Então tu és um anjo? Tampouco. Eu não sou um anjo. Por que me perguntas? Porque brilhas. Porque brilha, Senhor. Por que brilha? Eu brilho porque estou consciente da minha realidade, porque estou iluminado. A iluminação interior é a viagem da criatura humana na direção do céu. A doutrina espírita, através da interrogação 919 do Livro dos Espíritos, fala-nos dessa iluminação interior. Quando a igreja codificadora Allan Kardec interroga as entidades venerandas, qual o meio prático mais eficaz para libertar-se das tentações deste mundo e vencer as más inclinações? Os venerandos guias da humanidade responderam: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, comentando essa revelação, procura adicionar: fazei como eu quando estava na terra. Diariamente, antes de deitar-me, fazia uma retrospectiva dos meus atos. E no meu exame de consciência, quando me dava conta de que eu houvera magoado a alguém, no dia seguinte procurava reabilitar-me. Quando estava certo, eu prosseguia.
Quando as entidades venerandas responderam que um sábio da antiguidade não havia informado, conhece-te a ti mesmo, escreveram com absoluta segurança e grande fidelidade aos fundamentos históricos. Esta frase passou à posteridade como sendo de autoria de Sócrates, mas em realidade não é ele o autor. Na história da literatura, vamos encontrar Sócrates pelas ruas de Atenas, aplicando a sua doutrina maiêutica, a melhor técnica de educação. Para Sócrates, educar era arrancar o conhecimento adormecido do cerne do ser. Porquanto as criaturas originavam do eidos, do mundo das ideias, e trazíamos a semente da divindade certa em nós. Educar era despertar essa consciência adormecida, razão pela qual a técnica dialética dele, de Platão, irá proporcionar aos educandos o ensejo de interrogar apenas aquilo que lhes interessava. E o mestre, então, elucidava os enigmas. Mas, segundo ainda a filosofia, Sócrates era um forte, expressivo, pés grandes, estava invariavelmente descalço, não era uma beleza atraente, pelo contrário. E, naturalmente, este homem extraordinário que divide a história da filosofia, antes e depois dele, tinha muitos inimigos. Quem não os tem? Basta a pessoa projetar-se para que os pigmeus morais levantem-se para criar-lhe obstáculos. E como não tinham a inteligência de Sócrates, criavam-lhe embaraço. Certo dia, esses inimigos em bloco estiveram no santuário de Delfos, o mais notável da época, para interrogarem o deus Apolo. A estátua magnífica de Apolo em Delfos era o centro da sabedoria grega. E quando lá chegaram, interrogaram Apolo através da pitonisa em transe, que é o homem mais sábio da Grécia. E para o seu desapontamento, Apolo, utilizando a fina média em transe, respondeu: o homem mais sábio da Grécia é Sócrates. E eles ficaram mais revoltados. Quando retornaram a Atenas, encontraram o insigne mestre. Disseram-lhe com ironia, perguntando: tu sabes que nós estivemos em Delfos, e ao interrogarmos a Apolo, qual era o homem mais sábio de toda a Grécia, o Deus disse-nos que é true? Sócrates teve uma expressão interrogativa no semblante. E eles prosseguiram: é verdade que tu te consideras o homem mais sábio de toda a Grécia? E para seu descontentamento, Sócrates concluiu: sim, eu penso que sou, porque eu sou o único que sabe que nada sabe. E na sua eloquente percepção, prosseguiu e ficou curioso para visitar Delfos. Quando lá chegou oportunamente, no pórtico de entrada, ele viu escrito de notese alto, o nocete ipsum dos latinos, o conhece-te a ti mesmo. A Sócrates pareceu tão desafiadora essa mensagem, que ele a esculpiu na alma e levou-a a Atenas, estabelecendo que a primeira proposta de um ser pensante é o autodescobrimento. Saber quem é, de onde veio, para onde vai e por que está aqui. As 4 interrogações que a esfinge de Gizé fazia na estrada de Tebas, e que mereceu a interpretação de Édipo, que conseguiu vencê-la diante das questões apresentadas com caráter enigmático.
Esse autoconhecimento é a viagem para a iluminação. O notável geneta do comportamento, Dr. Jim Hammer, considerado uma das maiores autoridades em genética do comportamento da atualidade, fazendo uma análise da criatura humana, depois de haver pesquisado dezenas de milhares de gêmeos univitelinos, de gêmeos semelhantes, para saber a realidade de Deus em cada um de nós, chegou à conclusão de que na decodificação do genoma humano descobriu-se que em nosso DNA nós possuímos aproximadamente 35 mil genes. A ciência acreditava que nós seríamos portadores de cerca de 100 mil genes, mas a decodificação do genoma, interpretando o enigma do ser e do evolucionismo, desceu à estatística e ofereceu-nos ainda uma estatística mais admirável. A diferença entre o ser humano e o rato é de apenas 300 genes. É por isso que na política brasileira existem 2 governados. Faltaram 300 genes. Semelhante, né? Falam, comunicam-se, mas faltando os 300 genes, ficaram arrasando. Então o doutor Jim Hammer assevera que existe um gene, o VMAT2, que é o gene de Deus. Geneticamente nós somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus. A velha tradição de que o cientista deve ser materialista está em decadência neste momento. Porque quando o geneta do comportamento levanta-se para escrever a respeito do gene de Deus e dizer que crer em Deus é um fenômeno genético, todos acreditamos. A religião que temos é um fenômeno sociológico, de acordo com o meio ambiente no qual nos encontramos, com o habitat, com as circunstâncias geológicas ou geográficas, com as posturas psicológicas. Adotemos a religião que nos inculcam, mas a crença em Deus é natural, é genética. E ele estabelece um parâmetro que a doutrina espírita corrobora com muita propriedade. A fé é um fenômeno natural. Estamos neste magnífico auditório e ninguém se preocupou saber se o cálculo de engenharia está perfeito. Porque se nós não acreditássemos de que este prédio é seguro, não estaríamos aqui. É a fé natural. Entramos no avião e não nos ocorre que o piloto esteja desejando suicidar-se naquele voo. É a fé natural. Mas logo passamos a fé racional. Sabemos que esse edifício passou por uma inspeção das autoridades administrativas, que os cálculos foram examinados cuidadosamente e que a obra é inspecionada periodicamente para manter a sua permissão de funcionamento. É a fé raciocinada. Sabemos que o piloto passa por check-up cada 6 meses e que além desse check-up há o copiloto e há o piloto automático. Então a nossa fé é natural e é raciocinada. No que diz respeito a Deus, ela é natural. E foi por esta razão que Allan Kardec interrogou aos espíritos, conforme a primeira questão desta obra gigantesca,
cujo sexto centenário celebramos este ano, desde 18 de abril, que é o livro dos Espíritos, que é Deus. Até Allan Kardec, filósofos, sociólogos, teólogos, sempre interrogavam de maneira deficitária: quem é Deus? E na pergunta já estava embutida a resposta. Porquanto, vernacularmente, quem é o indivíduo que? E a resposta era antropomórfica. Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor de um povo. Deus, Allan Kardec, que era um profundo linguista, poliglota, que escreveu uma obra sobre a conjugação das irregularidades dos verbos franceses, os mais irregulares das línguas neolatinas, fez a pergunta corretamente: que é Deus? Que coisa é Deus? E os Espíritos deu a mais notável resposta na área da filosofia ateísta: Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Mas isso não contentou Allan Kardec, que voltou à carga interrogando: e que provas se tem da existência de Deus? E eles elucidaram em um axioma que aplicais às vossas ciências: todo efeito provém de uma causa, logo tudo aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. É fascinante notar essa resposta monumental, depois que a física quântica e a astrofísica nos deram parciais dimensões do universo e das micropartículas. O neutrino, essa micropartícula, primeiro foi concebida matematicamente, porque a física quântica é a física das probabilidades. Não é necessariamente uma física de constatação, é de probabilidade matemática. E os físicos quânticos perceberam que deveria haver uma micropartícula tão extraordinária que a sua velocidade permitia atravessar a nossa Via Láctea com a velocidade do pensamento. E graças a isso concebido o neutrino, começou-se a investigação para constatar da sua realidade. E depois de anos de investigação, colocaram-se câmeras fotográficas abaixo do nível do Mediterrâneo, 10 mil metros, em minas de ouro e outras. E as máquinas de alta velocidade conseguiram fotografar o rastro do neutrino, porque ele é tão particular que na sua velocidade imensa ele atravessa tudo e desaparece, desintegra-se. Não foi o homem quem fez, mas se nós viajarmos na direção do macrocosmo, Sir James Jeans, o grande astrofísico inglês, assevera que a nossa Via Láctea tem 200 bilhões de sóis e que existem em nosso universo aproximadamente 100 milhões de Via Lácteas. Esses dados são do ano 70. Depois do telescópio Hubble, que agora perdeu a função e continua mandando fotografias da Terra, se pôde constatar que é impossível conceber-se o número de Via Lácteas, porque diariamente os buracos negros absorvem Via Lácteas inteiras e outras surgem da poeira das estrelas. Então, foi Deus, porque não foi o homem. Mas não é um Deus pessoa, são as leis cósmicas, é esse pensamento absoluto, é a inteligência suprema, fora
e dentro do universo. Fora, porque é o continente. E dentro, porque é o conteúdo. Então o Dr. Jim Hammer estabelece que nós temos o gene de Deus. E por isso deveríamos, queiramos ou não, acreditar na realidade transcendental do ser. Mesmo quando, diz a psicologia experimental, quando nós negamos uma coisa veementemente, estamos afirmando a nossa crença na não crença. Quando eu digo eu não creio, estou crendo negativamente. Então a ciência evoluiu de tal forma que no dia de verão, julho de 2000, na Casa Branca, no lado oeste, o presidente Clinton estava acompanhado de duas personagens diante da televisão mundial. Uma dessas personagens havia terminado uma das lutas mais gloriosas da evolução humana. O Dr. Collins, pai do projeto Genoma Humano. O Dr. Francis Collins havia supervisionado esse projeto de decodificar o DNA e apresentar a nossa evolução desde as primeiras moléculas. Naquele dia monumental, o presidente Clinton disse, e o mundo inteiro aplaudiu, acabamos de ter a assinatura de Deus no genoma humano. O Dr. Collins escreverá mais tarde que não ficou constrangido quando o presidente dos Estados Unidos, diante dele, cientista, geneta, ele dirigiu 50 comissões de 50 universidades do mundo, dentre os quais está um notável brasileiro de Minas Gerais. Quando o presidente Clinton fala sobre Deus, diante de um cientista, ele sorri, porque ele também acredita em Deus. É teísta. Nesse decodificar do projeto de genoma humano, a ciência pode dizer que nós somos constituídos de 3 bilhões de pares de letras. Para dar uma ideia tosca, se essas letras fossem colocadas uma em cima das outras, elas mediriam o edifício de 52 andares. E se os cientistas decodificassem cada letra sem parar, demorariam 32 anos. Então, nessa decodificação, nós podemos encontrar os nossos ancestrais. É um desafio. Naquele dia foi apresentado um rascunho, e hoje o projeto já é definido. É tão extraordinário que se toma de uma criança de 10 anos. Você faz a decodificação do seu genoma e se pode detectar as doenças que ele vai ter durante toda a vida. O câncer de próstata aos 70 anos já está ali. Uma problemática de Parkinson, de Alzheimer, já estão ali codificados. E é de tal forma esse desafio que se está criando uma bioética para impedir dramas emocionais daqueles que façam uma análise precoce a respeito do seu futuro como criatura humana. E esse homem notável tem a coragem de dizer que crê em Deus, aceita o evolucionismo de Charles Darwin, mas acredita no criacionismo divino. Deus criou a energia pensante e através das várias mutações e transformações na escala estereogenética da criatura, atingimos hoje o Homo virtualis e avancemos
na direção do ser e intuição. É comovedor constatar que o que ele diz, a doutrina espírita precedeu 140 anos. Quando Allan Kardec, na questão número 23, do Livro dos Espíritos, interroga: que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo, porque existem dois princípios: aquele que é inteligente e o outro, o da organização material. E Allan Kardec, sempre ávido de informações, na questão 72 da mesma obra, volta a perguntar: que são os espíritos? São os seres inteligentes do universo que ocupam o mundo espiritual fora da matéria. Diz então o Dr. Francis Collins: Deus cria o hálito, a vida, o espírito, e ele evolui através do corpo em etapas sucessivas, conforme a teoria evolucionista do princípio vegetal e animal, publicada por Darwin no ano de 1859. Observem, os senhores, 2 séculos depois do Livro dos Espíritos, que precedeu a Charles Darwin, asseverando este processo da evolução e discrepando da doutrina mitológica da Bíblia, da criação de 100 dias e 24 horas, da criação de Adão e Eva como seres bióticos da nossa raça. A doutrina espírita elucida que o processo foi lento, e a antropologia, a paleontologia e a genética provam nossos ancestrais, inclusive o chamado elo perdido, o elo desaparecido de Darwin, que se deu no mundo espiritual, do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, que é uma herança do Homo de Neandertal, que começa a ter os primeiros vestígios de pensamento entre 40 e 60 mil anos, de onde nós descendemos, recebendo a colaboração de seres de outra dimensão, que um dia mergulharam em nosso corpo e desenvolveram o nosso neocórtex, melhorando a nossa aparência, verticalizando-nos e dando-nos um cérebro equipado para podermos entender as abstrações, os exilados de capela ou de qualquer outro lugar, pouco importa, mas que vieram de outra dimensão. Neste momento, assevera o codificador em a Gênese, no último capítulo, a era nova. Outros espíritos em uma certa constelação, não importa qual, se é da constelação das Pleiades, de Alcíone, ou de onde seja, estão mergulhando no corpo para plasmar o ser da nova era, aqueles que viverão o mundo de regeneração, legando para nós os terrícolas um corpo que não necessita mais do sofrimento, nem da amargura, nem do desencanto, nem da alucinação. Mundo de provas e de expiações, que viaja para o mundo de regeneração. Estamos no clímax da grande transição, exigindo-nos iluminação interior, através da qual teremos resistência para enfrentar os embates, para poder suportar a nossa carga de provas, iluminação interior para poder entender a vida e, acima de tudo, para poder amar, mesmo se não amado. É o grande desafio, acender a luz interna, desenvolver o Cristo cósmico das doutrinas esotéricas do passado, o Deus interno que dorme em nós, das tradições, e podermos então ser uno com o Pai, como Jesus com ele é uno, e como o apóstolo Paulo gritava: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim.
vivemos um momento histórico de grande exaltação científica. Depois da Segunda Guerra Mundial, cientistas japoneses, na ilha de Koshima, no Oceano Pacífico, começaram a observar o comportamento de determinados macacos. Nós iremos ver esta obra notável do Dr. Lionel Watson, o biólogo inglês, estudando o comportamento dos macacos. Os cientistas perceberam que os macacos gostam de batatas e atiravam as batatas das praias. Os macacos corriam, tomavam-nas e quando iam comer, porque estavam com areia, atiravam-nas fora. Eles continuaram jogando batatas nas praias. E um dia, uma macaca jovem, a qual eles deram o nome de Imo, tinha que ser uma mulher, e molhou a batata cheia de terra, teve um insight, lavou a batata e comeu. Os macacos observaram. E então o segundo macaco, 19º, o 99º, 100º macaco fizeram a mesma coisa. Depois que o 100º macaco lavou a areia das batatas, todos os macacos do mundo passaram a lavar a areia das batatas. Como é que essa ideia saiu daquela ilha e tomou conta de toda a terra? Os cientistas não sabem. E continuaram observando. Então Imo era o modelo. E certo dia Imo, como toda jovem, perturbadoramente cega, apostou-se na praia e lavou a batata nas águas do mar. E a batata ficou salgada. E o segundo macaco também, e o 10º, e o 90º, o 99º, o 100º. Quando o 100º lavou, todos os macacos do mundo passaram, quando possível, a lavar as batatas sujas de areia na água do mar. Então o Dr. Lionel Watson interroga como explicar este fenômeno. Então, o notável prêmio Nobel de Física, o Dr. Rupert Sheldrake, assevera que existe no universo uma força oculta, dentro da qual as ideias atravessam os hemisférios, os pensamentos são captados, a vida é tua, essa força oculta. Para o Dr. Rupert Sheldrake, o homem que também apresenta o modelo organizador biogenético, morfogenético, que nós chamamos perispírito, está definindo Deus, que se encontra íncito em toda parte, exigendo-nos mergulhar neste oceano de mentes, ideias, pensamentos, como dizia Einstein em 1905, e realizarmos a nossa iluminação interior. É importante fazermos uma viagem interior e nos perguntarmos: quem sou eu? O que é que eu estou fazendo na Terra? É tão comum nós querermos que os outros nos interroguem, que nós saibamos o destino dos outros. É muito comum pessoas perguntarem-me: Sr. Divaldo, eu tenho mediunidade? Eu digo: não sei. Mas não sabe? Não sei. Mas, Sr. Divaldo, disseram que eu tenho mediunidade. Eu digo: só você é quem sabe. Mas como? Pelo que você sente. Eu não sinto nada. Então não tem. Eu sinto muita coisa. Então tem. Porque a mediunidade não tem um sinal na testa. As criaturas adoram superstições, fantasias. E andam por aí: você tem mediunidade, você tem mediunidade, você tem que trabalhar para não receber o castigo, fantasia. Ninguém
sabe. É como a inteligência. Como eu saberei se a pessoa é inteligente? Antes de dizer porque tem a testa larga, então os calvos são super inteligentes. É que nós gostamos de fantasia. E as pessoas então querem. Qual é a minha missão? Perguntam-me. Eu digo, olha, eu confesso que não sei. Mas eu não é médium, sou, mas não sou adivinho. Porque as pessoas gostam de ser encabeladas. E é tão curioso que eu estive há 20 dias em Istambul, na Turquia. Pela primeira vez na história da Turquia se proferiu uma conferência espírita pública no país muçulmano. E quando eu abri o espaço a perguntas, através do intérprete, é óbvio, os senhores não imaginam as perguntas que me vieram. Uma delas dizia o seguinte: já que o senhor é médium e fala com os espíritos, poderia me dizer o que é que eu devo fazer para ganhar $3.000 de quem estou necessitando? E eu já me disse, você não vai responder? Claro, toda pergunta tem resposta. Eu vou responder. E ele disse, se eu soubesse, eu ganhava primeiro e me dava a fórmula depois. Havia perguntas sérias, é claro, mas é a fantasia mundial da ilusão, do sobrenatural, da facilidade para que a vida se nos torne muito mais apetecida. É melhor que os outros trabalhem por nós. Muitos filhos não pensam isso dos pais. Os pais têm a tarefa de trabalhar para eles e eles serem ociosos e criminosos. E muitos pais fazem isso. Retira a responsabilidade dos filhos de ganhar com o suor da face e de trabalharem pela dignidade pessoal. Então a iluminação interior é uma necessidade premente de urgência para nós podermos ser livres. É a proposta de Jesus: busca a verdade e a verdade te libertará. O conhecimento liberta. E não foi por outra razão que o Espírito de Verdade, no capítulo do Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: Espíritas, amai. Esse é o primeiro mandamento. E instruí-vos. Era o verbo da época. Hoje diria: e educai-vos, que tem uma abrangência maior, instrução e hábitos. Como Allan Kardec referiu-se, educar é gerar hábitos saudáveis. Quem não os tem bons, dizemos nós, tem os maus, mas ninguém vive sem hábitos. Daí a viagem interior é muito simples. Primeiro, coloque como esquema, cada um de nós, essa frase de Jesus: não fazer a outrem o que não desejar que outrem lhe faça. Com essa disposição, nunca revidaremos mal por mal. Compreenderemos o outro. Veremos que o outro é que é infeliz. Uma pessoa não gosta de mim, e bastantes pessoas não gostam de mim. Falam mal na internet. Mandam-me cartas anônimas. Imagine que mau gosto, carta anônima no dia de hoje. E-mails. E eu leio para adquirir cultura e para ter dimensão da minha pequenez. Mas isso faz um grande bem, porque nos faz viajar para dentro sem as ilusões da vida de fora e nos dá resistência para enfrentar o mal. Eu completei em maio 80 anos e ninguém completa 80 anos de um salto. São 80 anos. As experiências são as mais variadas, desde as de enobrecimento moral até as de testemunho espiritual. E as experiências sucedem-se, e as provocações, e os dramas, e os problemas. Eu estava no mês de maio na Guatemala e havia terminado uma série de palestras. Viajava de retorno ao Brasil, pegando o voo das 5 da manhã. Cheguei ao aeroporto às 3. E depois de fazer o check-in,
Eu dirigi-me para a ala dos passaportes e da revisão pelo raio-x. Quando eu apresentei meu passaporte ao guarda, ele estava de mau humor. Ainda não tinha dormido, ou tinha dormido mal, ou tinha bebido na véspera. Ele estava de mau humor. Ele me olhou com raiva e disse: o senhor não pagou o imposto de turismo. Eu não sabia. Como eu tenho sempre bom humor e não deixo ninguém tirar a minha alegria de viver, não dou esse prazer a quem não gosta de mim. Eu sorri para ele e disse: desculpe-me, mas eu não sabia dessa exigência. No check-in não me disseram nada. Ele ficou pior. E você não está vendo ali a queda da boleta? Eu então disse: eu vou dar uma lição deste homem para o resto da vida dele. Continuei sorrindo e perguntei: aonde? Ali. Eu era esse contrário. Ele do lado de cá. Eu disse: ah, desculpe, mas eu sou tão míope que eu sei que o senhor é homem pela voz. Mas eu sou bem. Ele teve choque. Eu disse: o senhor faria o favor de me ajudar? Ele olhou bem para mim, passou-se a mão e eu fiz. Ele saiu do guichê e ele disse: vamos ali. Me pegou pelo braço e eu fui míope. Quando chegamos ao local, eu abri a carteira e disse: o senhor poderia me ajudar, por favor? Porque eu não distingo bem a cédula. Mas tinha pouco dinheiro, eu estava de olho vivo mesmo. Ele tirou a cédula, pagou os $25, me deu a carteira, prendeu no cartão de embarque, bateu carimbo e me levou até a passagem pela revisão. Quando eu fui passar pelo pórtico do raio-x, ele disse uma coisa horrorosa. Ele disse do colega: tenha cuidado com o velhinho, que ele é quase cego. Eu deveria pagar mais $15. Aí o outro me pegou e eu tive de ficar meio cego durante 1 hora e meia. Eis que eu embarcar ali na poltrona, louco para ler o livro que estava. Lá veio o guarda alfandegário e me perguntou: tudo bem? Tudo bem. Ele pegou no meu braço e disse: muito obrigado. Eu perguntei: mas de quê? Do senhor não se ter irritado comigo. Eu tive uma noite ontem péssima. Muito obrigado. Um amigo ali me disse que conhece o senhor. Ave Maria. Deixou tudo meu. Ele disse que o senhor é espírita. E os senhores ouçam o que esse homem me disse. E que os espíritas não se aborrecem nunca. É verdade. Quando eu entrei no avião, eu agradeci a Santa Luzia, a minha vista clara aos 80 anos. Quero dizer, não deixe ninguém tirar o seu dia de paz. Não aceite o desaforo dos infelizes. Um dos maiores escritores americanos, no fim do século XX, é o médico cardiologista Dr. Dean Ornish. Ele publicou um livro intitulado Amor e Sobrevivência, que bateu recordes como uma das maiores obras do New York Times. Nessa obra ele fala do bom humor, que nós devemos ser alegres para ter um bom coração,
que os infartos, as problemáticas cardíacas têm uma ação psicossomática. A ingestão de ódio, de contrariedade, é um dos fatores que predispõe à insegurança, à incerteza, aos conflitos. E ele recomenda uma vida saudável, uma vida jovial. Mas ele não era assim. Certo dia ele pegou um avião em New York, num voo para Washington. E quando ele foi entrando, o semblante estava tão carregado que a comissária de bordo olhou para ele e disse: Senhor, parece-me que o senhor não está passando bem. O senhor aceitaria um conselho meu? E ele resmungou alguma coisa. Pois não. Leia o livro do Dr. Jim Hornes. Ele se puxou. Levou o avião, sentou-se. E toda vez que a comissária passava, ele escondia o corpo para não ver que ele era o autor da tela. Então ele teve a coragem de viajar para dentro e perguntar: por que eu, que sei a técnica de ser feliz, tenho um mau humor? Então, pela primeira vez, ele fez uma autoanálise, fez a viagem para dentro, retrocedeu. Chegou o tempo de faculdade, de juventude, e descobriu que tinha raiva do pai. Ele descobriu que tinha um grande ressentimento do pai. E esse ódio, recalcado e não revelado, tornava-o uma pessoa desagradável. Ele achava que o pai foi cruel para com ele e ele descarregava isso na sociedade. Então ele teve a coragem, quando chegou a Washington, telefonou para o pai, que morava a 2.000 quilômetros, e disse: papai, eu vou visitá-lo tal dia. Eu irei pelo voo tal, chegarei aí a tal hora. Espere-me. E o pai disse um seco: ok. No dia atrasado, ele viajou. Quando ele chegou à cidade em que nasceu, o pai não estava. No aeroporto. Esse miserável não vem. Por isso que eu tenho raiva dele. Pegou o táxi, foi até sua casa, tão conhecida. Tocou a campainha e uma voz disse lá dentro: a porta está aberta. Ele empurrou. O pai estava na sala lendo o jornal, olhou para ele e ele disse: papai, dê-me um abraço. E o pai respondeu: se é você que quer me abraçar, abraça, porque eu não quero abraçar você. Ele deu aquele abraço sem jeito, deixou a mala do chão e disse: eu vou logo lhe dizer com franqueza, eu não gosto de você. Você foi um pai péssimo. Você nunca me disse que me amava. Você nunca me beijou. Você não me abraçava. A minha infância e a minha juventude foram amarguradas por um pai ausente. Eu hoje sou uma das personalidades mais famosas da América. Eu fui eleito um dos 100 homens mais importantes do século XX na América do Norte. Dormi na Casa Branca com o presidente Clinton e senhora, como homenagem. Sou um dos 5 maiores cardiologistas do mundo. E você me trata mal. Então, eu tenho ressentimento de você e trato mal as pessoas por sua causa. O pai dobrou o jornal calmamente e perguntou-lhe: é tudo? Sim, é tudo. Não, ainda falta. Quando eu me tornei um homem célebre, o senhor não mandou um telegrama. O senhor nunca me fez uma carta de parabéns. O homem balançava a cabeça. É verdade. Abra aquela mala e você vai ver ali os recortes de jornal que traziam seu nome e sua fama. E eu sempre tive o cuidado de recortá-los e dizer: é meu filho. Ele está honrando a família Hornes, mas você nunca me comunicou que ia receber homenagem. Afinal, você é o filho ou é o pai? Você tinha a obrigação de comunicar-me, e como nunca me comunicou, eu nunca o parabenizei. Como você se atreve
a vir à minha casa, que não tem uma moeda colocada pelas suas glórias, dizer-me desaforo, seu ingrato. Como é que você se atreve? Dizer que eu nunca lhe falei que lhe amava e nunca lhe beijei. Não tive tempo, por causa de você. Quando sua mãe morreu e você ficou na segunda infância, eu optei por não me casar outra vez para não lhe dar uma madrasta. Você nunca me perguntou o preço da solidão, o preço da renúncia. Eu tinha a imagem de sua mãe e não desejava que outra mulher que tivesse um filho comigo deixasse você em segundo plano. Então isso não vale nada. Eu nunca o abracei, nem nunca o beijei, porque estava trabalhando na lavoura para sustentar você. Coloquei-o numa das melhores universidades da América, pagando mais de $100 mil anuais. Você nunca me perguntou como é que eu consegui o dinheiro. Foi aqui no Oeste, trabalhando na agricultura como animal. Você conhece o mundo, tem a glória de Washington, é homenageado da Casa Branca, e seu pai continua trabalhando no arado e na enxada. E você nunca pensou que também eu tenho um coração. É um cardiologista famoso. E nunca lhe importou se tivesse ou não ataque cardíaco. Só porque eu não lhe disse essa banalidade. Eu gosto de você. Será que os meus atos não lhe disseram que eu o amava? Que eu amo a ponto de renunciar a todo prazer para que você tenha a glória? Como é que você se atreve, só porque você é rico e famoso, a vir à minha casa me dizer isso? Eu que fiz você, que lhe dei um corpo com permissão de Deus, com sua mãe, que lhe dei a melhor educação, que lhe dei um nome honrado, que jamais usei bebida alcoólica para não envergonhar você, embora eu tivesse depressões de solidão e desejar. Você viajou para o mundo e nunca voltou. Quantas vezes me telefonou? Quantas vezes me escreveu? Vá embora. Volte para a sua ilusão. Vá embora. Saia de minha casa. Eu cumpri com a minha missão para com você. Quando ele ia levantando, o doutor Diornes caiu em si. Era tudo verdade. Ele era piegas. O pai nunca lhe deu beijinho, mas lhe deu a vida. Nunca lhe disse toda hora, eu te amo. Agiu por amor, que é mais importante do que palavras. A semelhança de uma mulher equivocada que, vendo Jesus, caiu em si e se tornou púlcara. De Pedro, que depois de negar, caindo em si, deu a sua vida. De Judas, que depois da traição, caindo em si, fugiu covardemente pelo suicídio. Então o Dr. Diornes, caindo em si, abraçou aquele homem cansado. Perdoe-me, papai. A vaidade cegou-me. Você é o meu ídolo. Quando eu disse que tinha raiva de você, é o conflito do amor. Agora eu sei quando você é importante para mim. Perdoe-me, papai. O pouco que eu sou, eu devo a você. Ele alto e luminoso abraçou o pai, chorando, que também chorava, que disse, meu filho, há quantos anos eu estou aqui sentado esperando por você? E ele conta isto do seu livro. A autoiluminação é esse encontro com a consciência, com a verdade. O ego faz uma ponte na direção do céu e o eu profundo emerge e nós nos tornamos iluminados.
A viagem da autoiluminação é rica de bênçãos, rica de paz. Nós iremos